dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do nosso GanchoCast. Chegamos para a nossa segunda edição, né? Projeto novo do Jumper Brasil, né? Onde a gente vai focar no basquete nacional, vamos falar de tudo que está rolando, né? Muita coisa aconteceu nessa última semana, né? E a gente está com o nosso segundo episódio, graças também ao pessoal da SportsBet.io, né? Que é patrocinadora também, que é parceira do Jumper Brasil, né, para esse projeto, também para o projeto do Jumpercast, né, um outro podcast do Jumper Brasil, esse sim focado na NBA, para quem quiser conferir também o melhor basquete do mundo, né, como é assim apelidado. Mas eu, como estou no GanchoCast, digo que o GanchoCast, o basquete nacional, é o melhor que tem. E mais uma vez para para nossa mesa, né, o nosso quase time, né, um 3x3 com reserva, temos aqui no GanchoCast. Mais uma vez, hoje eu vou de cima para baixo, da esquerda para a direita. Vitor Linjade, seja bem-vindo a mais uma edição do GanchoCast. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meus companheiros, mais uma vez aqui no segundo episódio. Vamos que vamos falar de basquete nacional. Hoje tem um pouquinho de internacional ali, porque tem a BCLA também. Vamos para cima. É isso, né? Tem BSLA, né? Estamos gravando na segunda-feira, no final da noite. O Flamengo já venceu o primeiro dos 3 jogos que tem aí nas quartas de final da BSLA e a gente vai falar um pouquinho desse jogo. Quem também tá com a gente aqui mais uma vez, Igor Goulart, para falar muito desse basquete, também de NBB, né, Igor? Muita coisa pra gente falar. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horário todo mundo vai assistir ou escutar no Spotify aí, mas com certeza, né? Muito de basquetebol nacional, as principais equipes do NBB, comentar também da BCLA, que a gente vem numa sequência de títulos aí pro basquetebol brasileiro, né? Então, muito assunto para quem tá acompanhando o GanchoCast aí. É isso, né? E quem também fecha no nosso quarteto é ele, Tom Antônio Gomes. Tom, um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos falar também bem rapidinho, né, dos primeiros jogos da LBF, né? A gente teve a abertura na semana passada, tivemos aí alguns jogos já para dar esse pontapé inicial na Liga Feminina, e vamos falar um pouquinho disso também no programa de hoje. Com certeza, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver ouvindo a gente. Falar de NBB, Minas, Flamengo, mudança na tabela, BCLA, e se sobrar um tempinho, não, vai sobrar um tempinho, a gente fala da LBF, fala um pouquinho das meninas que merecem também. É isso, né? Então a gente vai falar de tudo, né? Mais uma vez, o nosso foco é o basquete brasileiro. E antes de tudo, eu queria agradecer muito todo mundo que acompanhou o primeiro episódio. A gente teve um resultado muito legal, tanto no YouTube quanto nos agregadores de podcast. Então, deixem seus comentários, compartilhem com todo mundo, deixem sugestões, né? A gente está realmente aberto a ouvir e escutar vocês, né? A gente quer trazer cada vez mais conteúdo, né, sobre o basquete nacional, e vocês, né, a nossa audiência é quem vai ditar muito como a gente vai seguir com esse projeto, né? Bom, para começar, vamos falar de NBB, vamos falar de Novo Basquete Brasil, Igor, porque tivemos uma coisa recente, né, que não tinha acontecido em nenhum momento até essa temporada, que é uma sequência de derrotas do Minas, né? A equipe que tinha feito um placar centenário contra o Mogi, depois perdeu em casa para o São Paulo, perdeu fora de casa para o César Franca e perdeu para o Bauru, também fora de casa, 2 jogos muito apertados, 95-94 contra o Franca e 86-84 contra o Bauru Basquete. A equipe volta a jogar em casa agora na semana que vem, no próximo dia 11, quando vai encarar o Paulistano, mas é um sinal amarelo, é uma queda do Minas, uma equipe que chegou até 11 vitórias na sequência. Tá faltando gás para essa equipe fechar esses jogos? Bom, eu acho que é um momento de mais atenção, né, para essa equipe do Léo Costa, com certeza, mas também tem que entender que é uma sequência muito difícil que vem o Minas, né? Pega um São Paulo que não tá muito bem, mas é uma equipe que dá muito trabalho e ganhou lá em Belo Horizonte. Pega o Franca Basquete, também o Bauru, e esses 2 jogos aí faltou um pouco. O Minas teve dificuldade para finalizar. Jogou muito bem nos últimos quartos ali dos 2 jogos, até passou à frente no minuto final, mas aí o adversário virou, e na última bola nos 2 jogos, né? Contra o Franco, o Chucito teve uma bola, e o Baralho contra o Bauru, então também teve essa dificuldade de fechar. E agora também atravessa uma sequência difícil, tem o Paulistano em Belo Horizonte, depois viaja até o Nordeste para enfrentar o Fortaleza e o Unifacisa, mas depois pega jogos mais tranquilos. Não acho que acabou o gás, é uma equipe muito qualificada, um dos elencos mais completos que nós temos do basquetebol nacional. O Léo Costa também é um grande treinador, mas com certeza é preciso ter atenção, né? Porque senão o Flamengo e Franca conseguem desgarrar e aí fica difícil para o Minas se aproximar deles.
É isso, né? E Antônio, a gente, como o Igor destacou, né? Tem uma sequência aí que joga um jogo em casa, depois faz aquela viagem do Nordeste, né? Unifacisa, primeiro Fortaleza, depois a Unifacisa, mas depois podemos dizer que a tabela dá uma ajuda, né? Porque encara São José, Pinheiros, Corinthians, Pato, Caxias e União, né? São os times que fecham a fase de grupos, né? A temporada regular dessa equipe do Minas. Você acha que esse final de tabela ajuda a equipe nesses momentos de tropeço? Ou o time tem que jogar bem, independente do adversário, pensando já numa pós-temporada, né? O Minas vai se classificar, a gente sabe disso, mas nenhum time, né, especialmente um time do topo, não pode ter uma sequência como essa. Então, quão importante é o time, de repente, saber que tem uma tabela um pouco mais fácil na reta final? Eu acho que, como o Igor disse, né, não é terra arrasada. O Minas perdeu para adversários muito difíceis. Perdeu para o Franca, já tinha perdido no primeiro turno, perde agora de novo, e para o Bauru também, que está ali nos primeiros, ali no NBB. Então, uma tabela difícil, só que o time fez bons jogos. Não é como se tivesse perdido sendo atropelado. Foram jogos difíceis, que decididos na última bola ali, como o Igor disse, e agora vem uma sequência complicada também. O Paulistano é um time que está ali entre os 5, 6 primeiros do NBB, aí viaja para o Nordeste, Fortaleza no Unifacisa, e aí depois, o jogo contra o São José eu ainda acho um pouco mais complicado, porque vai vir de uma viagem, tem 3 dias entre o Unifacisa e o São José, então eles viajam ali para o Nordeste, voltam, descansam um dia e já entram em quadra com o São José. Depois eu já acho que acalma um pouco, que pega Pinheiros, pega o Corinthians, que estão mais no meio da tabela, e aí viaja de novo, né? Aí vai para o Sul dessa vez para terminar a temporada contra Pato, Caxias e União Corinthians. Mas são adversários que o Minas pode vencer com certa tranquilidade. Não acho que é motivo de desespero, não. Óbvio que se afasta um pouco da liderança do NBB. Isso vai fazer a diferença, acho que na verdade ali na semifinal, se o Minas chegar lá, porque antes disso vai ter mando de quadra também, então não acho que tenha tanta relevância assim para esse momento, essas 3 derrotas sequenciais, não. É isso, né? E também, de repente, ficar de olho no Vasco, né? O Vasco tá numa sequência, tô vendo aqui, são 6 vitórias seguidas do Vasco, né? Tá 2 do Minas. De repente, se o time tiver outros tropeços, né? Nesse caminho, a equipe do Vasco aí, de repente, rouba uma dessas vagas. Ainda falando do topo do NBB, Vitor, a gente vai falar um pouco agora de Flamengo e Franca, né? Que são as equipes que menos perderam até agora. São 4 derrotas só que cada uma das equipes tiveram até agora, né? O Franca que caiu no Super 8 e foi uma baita zebra, né? A gente pode dizer assim, mas é um time que joga muito bem, como a gente citou, né? Venceu o Minas ali na última bola, né? O Flamengo também, que tá jogando muito bem, conseguiu se encaixar, né? Apesar de como a gente comentou na outra semana, né? Alguns jogadores indo embora, um time que ainda tem que se achar como um todo, né? Um jogo que todo mundo joga bem, mas, né? Quando a gente olha para os favoritos, né? E como o Tom falou da importância do fator casa, né? O Franca tem um jogo a menos e joga contra o Flamengo ainda em casa. Então, para você hoje, são os favoritos? Você vê Franca ou Flamengo um à frente do outro? Como que você vê essa briga pela liderança nesse momento do NBB? Olha, Ornelas, eu vou te falar que, apesar das derrotas do Minas, eu não tiro nem ele como um dos favoritos, porque, para mim, continua sendo os 3, né? Eu acho que é um momento, claro, peculiar para o Minas, que é a primeira vez que perdeu 3 vezes na temporada seguidas. Mas sim, continuam sendo os 3 principais. Entre Franca e Flamengo, eu não consigo cravar quem é favorito ou não. Acho que isso vai muito do que encaixar, principalmente nos playoffs, né? Por exemplo, o Franca fez uma temporada incrível ano passado, chegou nos playoffs e perdeu jogos, venceu séries por 3-2, por exemplo, né? Então, sofreu. Então, assim, eu acho que tem tudo para o Minas também chegar lá. A grande vantagem foi o que você falou aí. O Franca tem um jogo a menos do que os dois, né? E considerando que um desses jogos que vai disputar ainda é contra o Flamengo, pode ser que se ele vencer o Flamengo, né? Deixando bem claro isso, que é um jogo disputado em casa, no Pedrocão esse jogo, então tem esse mano de quadra a favor aí, ele pode sim terminar como líder. Mas, como o Tom até ressaltou, esse mano de quadra, para quem não é o primeiro colocado, você joga em casa até as semifinais. Depois não. Então, é complicado cravar. Você pergunta quem que é favorito. É difícil cravar quem é favorito, mas com certeza os 3, eu incluo Minas ainda, claro, são os favoritos dessa temporada. É isso, né? E pode falar, Tom. Eu acho ainda que assim, o Franca tem um jogo a menos, tem esse confronto direto com o Flamengo em casa. E aí tem uma tabela que eu acho que é um pouco mais tranquila. Vai enfrentar o Vasco ainda, mas se olhar os confrontos do Franca, tem Caxias Basquete, tem União Corinthians, tem Mogi, Brasília, Botafogo e Cerrado.
e o Flamengo vai enfrentar Unifacisa, Fortaleza, Corinthians, Paulistano. Então a tabela do Flamengo está um pouquinho mais complicada. Olhando o que os times fizeram até agora, eu acho que se a gente for pensar numa fase regular, o favorito para terminar em primeiro é o Franca, porque além de ter esse jogo a menos, ainda tem uma tabela, entre aspas, mais fácil. Mas não quer dizer que isso vai levar para os playoffs uma grande vantagem. Com certeza. Bom, para a gente terminar de falar, né, desse assunto, né, Igor, a gente falou do Flamengo na semana passada, né, que é um time que depende muito que individualmente alguns jogadores consigam performar, né, então que falta para esse time ter esse coletivo, e o quão importante ou quanto pode pesar, né, quando chegar nesse momento de playoff, né, quando chegar nesse momento de você ter que fechar as séries, quando você estiver jogando em casa e a torcida do Flamengo faz muito barulho, né, a gente sabe que é um time que está recheado de estrelas e caras que tem uma bagagem muito grande, mas o quão, e isso é muito engraçado a gente falar, né, do time que é o líder do NBB, mas o quão é o senso de urgência ou o sinal amarelo para esse Flamengo entender que esse coletivo precisa trabalhar um pouco mais? Eu acho que é muito importante que eles consigam encaixar ali juntos, né? São jogadores muito talentosos individualmente, mas no coletivo ainda não houve esse capricho, né? Essa tensão. A gente vê muito Jaú brilhando, mas os outros têm umas partidas boas, outros não tanto assim. Então existe essa necessidade. Eu acho que o elenco do Flamengo hoje é o mais qualificado, sem dúvidas, é o melhor elenco que nós temos hoje, né? Mas diferente do Franca ano passado, que era um time também muito estrelado, não tem esse encaixe ainda. O Franca, por exemplo, ano passado teve muito mérito de encaixar seu elenco, e aí tem aquela temporada regular sem derrotas, e o Flamengo até agora não. Então vai precisar muito disso, com certeza, desse coletivo, para enfrentar principalmente a partir das semis ali, se chegar até lá o Minas e o Franca. E o fator casa também pode ser primordial para o Flamengo, porque é justamente isso. Ali no Maracanãzinho, com a força da torcida, eles conseguem encurralar o adversário e aí demonstram muita força. Então, por exemplo, numa final que tem vantagem de 3 jogos contra 2 do adversário, talvez ter esse mando de quadra também pode ser muito importante. Vale ressaltar que o Flamengo tem uma derrota na temporada jogando em casa, tá? São 13 jogos e só uma derrota, e essa derrota foi justamente para o Minas, lá no comecinho, em rodada até antecipada do NBB, antes do Flamengo viajar para Orlando, enfrentar o Orlando Magic. Então, assim, provando aí que o Igor falou, que o Flamengo é um time muito forte jogando em casa. Sim, sem sombra de dúvida. Mais uma vez, né? O Maracanãzinho faz, sem sombra de dúvida, a sua diferença ali, o barulho da torcida, né, em todos os jogos. E falando, né, para a gente fechar de NBB, antes da gente virar a chavinha para a BCLA, né, vamos falar um pouquinho do único jogo que rolou nessa segunda-feira, né? A Unifacisa venceu o Pato Basquete por 85-79, num jogo de 34 pontos do Gaskins, né? O Gaskins que no Super 8 teve momentos em que foi até bancado, porque não estava jogando bem, mas é aquilo, né, Vitor? Um jogador bom, que nem o Gaskins, a gente sabe que ele é bom, vai ter mais dias bons do que ruins. Ele é muito bom de bola, né? E o Gaskins também, ele naquele jogo que a gente transmitiu na última partida aqui no Jumper Brasil, ele começou no banco, porque tinha defendido a seleção dele, aí voltou, começou no banco, ele entrou e mudou o jogo, cara. Impressionante. Ele muda o jogo, ele mete bola, ele vai para cima. Então, mais uma vitória importante para a Unifacisa, porque conseguiu embalar agora 2 vitórias seguidas, vinha de derrota, né, para o União Corinthians, que era um time teoricamente mais fraco, jogando fora de casa, conseguiu 2 vitórias aí e se mantém ali no topo. Se não me engano, é a 6ª colocado agora, 7ª, né, tá atrás do Bauru. Então, é um time aí para ficar de olho, principalmente no playoff, porque mostrou isso na Copa Super 8, né, que pode eliminar grandes equipes em jogos mata-mata. É isso, né? E diferente do Super 8, você vai ter mais de um jogo aí para poder resolver, né? Então essa Unifacisa aí mostrando toda a sua força, brigando também para ficar numa posição cada vez melhor dentro da temporada regular. Né? Temos vários jogos essa semana, a gente não vai falar de todos eles, né? A gente vai destacar alguns jogos, né? Destacar primeiro Corinthians e Unifacisa, né? Que é um grande jogo que vai rolar lá, né? Em João Pessoa, né, na Paraíba. Então a gente vai ter esse jogo aí, um grande jogo. O Corinthians que tem, o jogo em São Paulo, na verdade, né, no sábado, jogo que vai ter transmissão aí em vários lugares também para você acompanhar. E falando em transmissão, querido Tom, temos o nosso jogo dessa sexta-feira, que será Brasília e Vasco, né? Dentro desses 15 jogos que o NBB tem essa semana, o Jumper Brasil vai estar em Brasília e Vasco, sexta-feira, 7h30 da noite, né? A gente tem aí 2 equipes que estão em situações bem diferentes.
né? Se a gente fala de um Vasco que está numa ascensão, um time que está jogando e está ganhando muito nos últimos jogos, a gente tem o Brasília ali que está com 4 vitórias só até agora e vê aí as suas últimas oportunidades, né? De repente, brigar, né, por uma vaga na pós-temporada, né? Então o time vai jogar em casa, vai jogar em Brasília, mas vai encarar um dos times mais embalados do NBB. É isso aí, né? A gente transmite um jogo de equipes opostas. O Vasco tentando ali, de repente, conseguir subir, ganhar a posição do Minas, acho improvável, mas pode acontecer. E um Brasília que, assim, não conseguiu encaixar esse ano um time competitivo, um time que brigue por vitórias. E aí eu acredito que, assim, o jogo lá em Brasília, na Arena BRB, Nilson Nelson, apesar do apoio da torcida, eu não vejo o Brasília ganhando do Vasco. Acho que a gente vai ter uma transmissão aqui, Marquinhos, o Paulite, fazendo o que quiserem com o Brasília, por assim dizer. E o Brasília, a gente coloca o Brasília, é um time que tem muita história no NBB, tetracampeão, mas que nos últimos anos tem sofrido com diversos problemas. Esse ano é mais um desse. E aí, eu acho, sinceramente, Ornelas, que tem uma tabela ali, o Brasília vai enfrentar no final da temporada ainda diversos adversários que estão ali tentando ganhar a última vaga ali, né? Que hoje o Caxias é o 16º colocado, o Brasília está tentando chegar nessa vaga. Hoje eu não vejo o Brasília tendo essa possibilidade. O Brasília é um time que não vem apresentando um bom basquete e tem jogos difíceis, né? Contra o Vasco, contra o Franca, contra o São José, contra o Paulistano. Então, Brasília deve sofrer um pouco. Para esse jogo dessa sexta-feira, eu acredito que o Vasco deva vencer com tranquilidade. Não vejo o Brasília conseguindo uma vitória surpreendente, não. Até porque o Vasco vem em ótima fase, vem embalado ali e deve ser tranquila a partida para o time carioca. Bom, Igor, a gente está falando desse Brasília, né? O time que tem ali como seu principal destaque o Thomas Cooper, né? Que é o líder do time em pontos, são média de 16. Né, primeira temporada dele no NBB, inclusive, veterano, aí já tem 31 anos, se eu não estou enganado. Não, 32 anos, né? O Cooper. E o time só venceu um jogo nos últimos 10. Né? O Tom falou muito ali sobre o bom momento do Vasco. Mas para você, existe alguma chave? É defender melhor? É tentar partir para um tiroteio? Qual que é a forma que o Brasília pode tentar ganhar esse jogo? Bom, o Vasco é uma equipe muito equilibrada, né? A gente não vê o Vasco pontuando demais, mas também não sofre tantos pontos. E acho que para o Brasília tentar equilibrar esse jogo, com certeza é defender, porque é um ataque que consegue muito bem. Como você disse, o Thomas Cooper é um pontuador muito bom, apesar de ser mais velho, ele tem muita consciência nos seus arremessos, né, joga muito bem. Tanto que o Brasília tem um ataque até semelhante ao próprio Vasco, não tem tanta diferença entre as duas equipes em pontuação por jogo, em média. Então precisa encaixar a defesa, né, fechar ali, cercar um pouco do perímetro, porque o Vasco tem arremessadores inteligentes e também fortalecer o garrafão. Então acho que a defesa é primordial, mas claro, né, o Vasco é uma das equipes mais equilibradas desse NBB, não à toa é o quarto colocado. Elogiar também o trabalho vascaíno, que só tem brasileiros, né, é uma equipe que não depende dos estrangeiros, como por exemplo o Brasília com o Cooper, e também consegue vencer muito bem quando joga fora de casa, vence também em casa. Então vai ser uma tarefa difícil para o Brasília. Eu acho que o principal ponto é tentar equilibrar a defesa, que é o ponto fraco da equipe. Bom, é isso, né? Quem não joga essa semana, né, Vitor, no NBB, são Flamengo e Franca, né? Os dois líderes da competição não vão jogar essa semana pelo Novo Basquete Brasil, porque estão nas quartas de final da BCLA, né? A gente tem aí o Flamengo encarando o Obras Sanitárias, né, da Argentina nas quartas de final, enquanto a equipe do César Franca encara a Hebraica Maccabi do Uruguai, né? Então, o Flamengo vai jogar os primeiros 2 jogos lá na Argentina, né? Jogou já hoje, inclusive, e venceu. Pode até botar o placar na tela para quem estiver vendo no YouTube, né? O Flamengo venceu o Obras por 113-80. Joga no próximo dia 7, no Brasil, no Maracanãzinho, e no dia 8, caso seja necessário, o jogo 3 também no Brasil. Né, o César Franca vai jogar o primeiro jogo em Montevidéu e joga o segundo e terceiro jogo aqui em Franca, né? Mas falando um pouquinho desse Flamengo, né, até porque foi o jogo que rolou hoje, Vitor, a gente teve mais uma grande atuação do Gabriel Jaú, duplo para ele, né? Foram 20 pontos e 12 rebotes para ele, então duplo na conta do Gabriel Jaú. Mas quem roubou a cena, né? E a gente pode falar isso com tranquilidade, foi o Caio, né? 28 pontos, a melhor marca da carreira dele,
nesse jogo de hoje contra o Obras? É isso aí, Ornelas. O Caio que terminou com 28 pontos, 4 rebotes, e aí a estatística mais impressionante, ele não errou arremessos na partida de hoje, né? 100% de aproveitamento. Ele tentou 7 bolas de 3 pontos, converteu todas, 3 bolas de 2 pontos, também converteu todas, e aí cobrou um lance livre só, né? E de bonificação, e converteu também o lance livre. Então o cara não errou nenhum arremesso durante a partida. Foi o grande destaque aí ao lado do Gabriel Jaú, como você mesmo falou. Queria destacar também o Franco Balbi, né, o armador argentino, que fez 12 pontos e distribuiu 9 assistências, né, que é a principal característica dele, né, a distribuição de assistências aí para o time do Flamengo, é o grande maestro aí, né, do time. Então foi uma vitória bem expressiva, bem convincente, bem tranquila do Flamengo, que dominou o jogo principalmente no primeiro tempo, né, levou o jogo para o intervalo com uma vantagem de 23 pontos, então já nos 2 primeiros quartos conseguiu praticamente matar a partida, depois foi só administrar, o que também deu boas oportunidades para o Caio que não é titular da equipe, né? Sim. Ele que é um ala pivô aí, concorre com o próprio Gabriel Jaú, com outros nomes importantes que nem o Olivinha, então ele ganhou esse espaço, foi muito bem, né? Um jogo disputado fora de casa, e o mais importante, porque é uma melhor de 3, né? Então o Flamengo ganhando o único jogo que é disputado fora de casa, ele vem para jogar no Rio de Janeiro muito mais tranquilo. Então agora precisa só de uma vitória no Maracanãzinho para garantir classificação para semifinais aí da Basketball Champions League Américas. Então é isso, o Flamengo atropelou o Obras hoje. O Obras, inclusive, o Ornelas, que classificou no grupo do Franca, né? Ele que terminou em segundo lugar no grupo do Franca e por isso que encarou o Flamengo aí, que terminou em primeiro no seu grupo, grupo C. É isso, né? E é muito engraçado a gente olhar, né? Ele tava tendo partidas discretas, né? 2 pontos, 6 pontos, 9 pontos. Contra o Hebraica ele já tinha tido 23, né? E aí hoje contra o Obras ele consegue aí a maior marca da carreira dele. Parabéns para o nosso menino Caio, né? O jogador da equipe do Flamengo. Então, para a gente fechar um pouco desse Flamengo da BSLA, eu acho que é um pouco do que o Igor também falou bastante na semana passada e hoje. Mesmo que o conjunto não funcione, individualmente tem tanto talento que alguém pode se destacar e ter uma partida como que o Caio teve, né? Com certeza. O Flamengo é um time, acho que se você pegar a América do Sul, é o time mais estrelado que tem, não só no Brasil, no continente inteiro. Né? Você tem ali o Didi, que estava na NBA até um pouco tempo atrás, tem o Big Mike, tem o Olivinha, que não é mais o grande jogador que foi, mas ainda tem muita experiência. E aí, quando esses caras ainda não aparecem, você tem um cara como o Caio, que é fundo de banco e que faz um jogo como esse na BCLA. 28 pontos, né? O Vitor já falou em 21 minutos, não errou nada, nenhum arremesso. E a gente falou, né, na semana passada, que o Flamengo perdeu o jogador húngaro, esqueci o nome dele agora, foi o Filipovic. Que precisava de arrumar algum jogador ali para a vaga dele. Essa é uma atuação do Caio que de repente pode empolgar o Flamengo, né? Ele já jogou pelo time do NBB, não joga desde janeiro, mas hoje ele mostrou que de repente ele pode estar na rotação, pode ser um jogador importante, pode ser um jogador para aumentar esse elenco do Flamengo, que já é muito bom, mas peças boas nunca são demais. O Flamengo surge ali como talvez o grande favorito da BCLA nesse momento. É isso, né? E para a gente fechar a BCLA e fechar o Brasil, né, Igor, a gente vai falar um pouquinho desse Hebraica e SESI Franca, né? O Franca que dominou no seu grupo, né? Foi realmente uma equipe que também não veio a passeio, né, na fase de grupo, realmente jogou muito bem, foi muito bem. Eu tô até abrindo aqui para a gente ter as estatísticas completas. E a Hebraica, que era do grupo do Flamengo, né, se classificou ali num detalhe técnico, né, que era, eu até peço perdão se falar errado, não é uma questão de saldo, né, de cesta que o time pode ter, porque empatou com o Boca Juniors, né? As duas equipes venceram 2 vezes e perderam 4 vezes, né? Então a gente tem aí uma situação muito diferente. Não, minto. A Hebraica venceu o Boca Juniors 2 vezes, perdeu para o Flamengo 3 vezes e perdeu 1 vez para o Boca, né? Então classificou ali com 2 vitórias e 4 derrotas, mas o Boca só venceu um jogo. Então a Hebraica conseguiu garantir aí a vaga como segundo colocado. Já o Franca, né, venceu 1, 2, 3, 4... 5 jogos. 5 dos seus 6 jogos. Perdeu só para o Obras. Perdeu só para o Obras por 1 ponto lá na Argentina, né? Quando já estava também na terceira rodagem, né? Que a gente fala que o time já estava classificado, porque já tinha 4 vitórias. Então, qual que é a sua expectativa para esse confronto? Tem alguém da equipe da Hebraica que você acha que o Franca tem que ficar de olho ou o time tem que trabalhar um pouquinho?
Bom, o Franca é com certeza o favorito para esse confronto, né? Veio muito bem ali, com certeza, né? Na fase de grupos, apenas uma derrota, como você disse, também por um ponto. Sofreu com aquela dificuldade do visto, né? Para os seus jogadores, então teve alguns desfalques, né? Também fora do país, mas é melhor. O Hebraica tem bons jogadores ali, o Williams é um bom jogador, tem o Nano Parodi, que vestiu a camisa do Franca há alguns anos e também é um armador muito qualificado, então o Elinho conhece e deve usar alguns mecanismos para parar o Parodi ali, mas acho que o Franca vai ter facilidade nesse confronto contra o Hebraica. Né? Quando a gente olha para essa equipe da Hebraica, a gente pode destacar o Jordan Williams, né? Que está com média de 16 pontos por jogo. Né, o outro jogador da equipe, o Ernesto Oglivia, também está com 16, e o Parodi, né, como a gente falou aí, jogador que conhece um pouco do basquete brasileiro, está com média de 11,8 pontos por jogo. Mas hoje, aqui no GanchoCast, tem uma coisa muito legal para vocês. A gente tem uma pequena entrevista, né, uma declaração do Elinho, né, treinador da equipe do Franca, que falou um pouquinho da preparação para a equipe para esse jogo que vai rolar lá no Uruguai amanhã. Então, vocês conferem agora esse papo com o Elinho. Elinho, o time voltando para os treinamentos hoje, depois do jogo contra o Minas, vitória. Conta um pouquinho do treino para a gente. Foi um treino bastante produtivo, onde nós procuramos inserir alguns detalhes defensivos que nós vamos procurar fazer contra a equipe do Maccabi do Uruguai, já nesse playoff de quartas de final da Champions. Os jogadores extremamente empenhados, né, em buscar esse crescimento nesse momento importante da competição. E estamos firmes. Amanhã a gente treina novamente, domingão, e viajamos à noite para o Uruguai, se Deus quiser, em busca de uma grande vitória. O primeiro passo, uma classificação ao grande Final Four. E a expectativa para o jogo contra o Maccabi, equipe do Uruguai? Cara, a gente está numa expectativa excelente, a gente sabe do equilíbrio, mas essa é a beleza do esporte. A gente já tem estudado a equipe do Maccabi, já estamos falando sobre os jogadores, as características, para que a gente possa chegar lá e estar o mais inteirado possível e, obviamente, para que a gente possa buscar a primeira vitória na série. Bom, é isso, né? Então, toda a sorte do mundo para a equipe do Franca, né? Começa amanhã a sua busca pela semifinal, né? É muito importante a gente falar. O São Paulo também participou da BSLA. O São Paulo, inclusive, foi eliminado naquele aspecto que eu estava falando de cesta, de pontos. Saldo de mais. Saldo de pontos, né? Que o São Paulo precisava ganhar, acho que de 20 no último jogo, ganhou só por 1 e acabou sendo eliminado. E muito importante a gente falar que Franca e Flamengo só se encaram numa possível final, né? As duas equipes estão de lados opostos da chave, né? Quando a gente olha para o lado do Flamengo, né, caso o Flamengo confirme, né, a classificação contra o Obras, encara o vencedor do Polidesportivo Alexis Argueno e do Quinça, né? Então a gente tem aí esses dois adversários, né, o Real Estelí, né, para a galera que já conhece um pouco mais, né, o Real Estelí contra o Quinça, e a chave que tem Franca e a equipe do Maccabi, né, do Hebraica Maccabi, tem o Clube Nacional de Montevidéu, esse mesmo do futebol, para você que está acostumado, que vai encarar o Halcones de Xalapa, né? Então, aí quem vencer é a semifinal também do lado de lá, para a gente poder ficar de olho. Bom, passamos a régua no aspecto de NBB, BCLA, tem a nossa torcida para falar um pouco mais sobre tudo, mas para você, só para a gente fechar mesmo, Vitor, a gente falou de outras equipes, né, aí, Real Estelí, do lado de lá, Quinça também, que é uma equipe que tem muita tradição. Você acha que algum desses times é uma grande ameaça, caso Franca e Flamengo confirmem classificação? Olha, Ornelas, para mim os argentinos são sempre os mais, né, encardidos ali de enfrentar, né? O Quinça, por exemplo, é um time que pode até dificultar, mas já provou que os brasileiros costumam ganhar do Quinça, na verdade, né? Então, mas assim, eu acho que o Franca e o Flamengo podem fazer a reedição da final. A final do ano passado foi entre os dois times, o Franca acabou levando melhor. Exatamente. Mas o momento dos dois times também é melhor do que o dos outros da competição. Você falou aí do São Paulo que infelizmente foi eliminado na fase de grupos, né? Perdeu 3 jogos, ganhou 3 jogos também. Você citou do saldo de pontos. Você até falou da diferença ali, ele precisava ganhar de 18 pontos e acabou ganhando de 12, né? Então, por um pouquinho, não conseguiu a classificação também. Exato. O grupo que tinha Quinça e o Nacional de Montevidéu.
Exatamente. O São Paulo, inclusive, ganhou do 15, né? Perdeu um jogo, mas ganhou o outro. Então, isso prova também que os times que estão melhores no NBB, que é o Franca e o Flamengo, têm condição de ganhar do 15, também, que eu citei aí. Mas são favoritos para passar de fase, para chegar até as finais, na minha opinião. Destacar o jogo do Franca amanhã, né? 7h10 da noite. As transmissões da BCLA estão sendo feitas no YouTube da FIBA, da BCLA. Então, se você procurar no YouTube BCLA, vai estar lá a transmissão ao vivo. Não tem narração em português, infelizmente, mas pelo menos dá para acompanhar os times aí brasileiros jogando. E independente do resultado, tem o jogo 2, que vai ser no Pedrocão na sexta-feira, 6h40 da tarde, nessa semana mesmo. E aí, se vencer esse jogo, já está classificado. Os 2 primeiros jogos já está classificado. E se perder algum dos 2 jogos, o Franca ainda terá o terceiro também no Pedrocão, vai ter o direito de jogar em casa. O jogo já será no sábado também às 6h40. Então esse aí é o calendário do Franca para a semana. É isso. Tem Bom, Jornelas. Peraí, pode falar, pode falar, Igor. Pode ir, então, pode ir. O Franca também, se porventura passar, vai pegar o Halcones, que é uma equipe do México, né, o Halcones de Xalapa. Então tem essa questão da viagem também. Então é importante jogar um único jogo fora para definir os 2 em casa, porque vai ter essa dificuldade, uma viagem mais longa, pode sofrer pelo cansaço. Então é um adversário não tão difícil, mas concordo com o Vitor, os 2 times do Brasil são os favoritos. Se a gente lembrar, a BCLA já teve 4 edições, o primeiro campeão foi o 15, então é um adversário que não dá para desvalorizar, é muito difícil, claro, tradicional, muito complicado, mas nas últimas 3 edições, Flamengo ganhou, São Paulo e o último campeão foi o Franca. Então o Brasil sabe jogar o torneio, tem esse domínio aí nos últimos 3 anos, e acho que as 2 principais equipes do NBB são as favoritas para essa final também. É isso. Pode falar, Tom. Eu não tenho nada a agregar além do que eles disseram, como os companheiros disseram, mas eu quero saber, a gente tem odd da Sportsbet para final Franca e Flamengo? Porque já vou colocar um dinheirinho lá. É isso, né? Tem que ver as futuras como é que estão lá, né? Tem que ver as futuras lá, né? Já dá para colocar um pouquinho nos campeões antecipados, né? E bom que você puxou, né, Tom? Para a gente sempre reforçar com o pessoal mais uma vez, né? Que esse projeto do GanchoCast, né? E também o projeto do JumperCast, né, que é voltado a falar de NBA, é graças à parceria Jumper Brasil Sportsbet.io, que também é nossa parceira nos jogos, né, do NBB que a gente está trazendo, né? Quem sabe ano que a gente não traz na BCLA, a gente não traz alguma coisa diferente também, né? A gente sabe que tem LNB, tem muita coisa aí. Quem sabe no futuro a gente consegue trazer mais coisa aqui pro Jumper Brasil e Sportsbet.io, ajudando muito, muito a gente a continuar com esses projetos. Indo agora para a gente fechar o nosso episódio de hoje para a LBF, né? A Liga de Basquete Feminino, né? Tom, tivemos os primeiros jogos, né, na última semana, foram 6 jogos que abriram, né, por assim dizer. Corinthians e São José fizeram uma abertura oficial, né, aqui em São Paulo, mas a gente teve vitória do Ituano, vitória do SESI, vitória do Santo André e vitória do Blumenau, né? A gente não vai falar especificamente de nenhum desses jogos, né, com muito a fundo, mas para você, teve alguma surpresa já nessa primeira rodada? Alguém que já se destacou, né? Alguma equipe que já começou mostrando mais ou mostrando o que você já esperava antes do campeonato começar? Teve. Para mim, a grande surpresa já foi a estreia, tá? Eu tava no Vladimir Marques e a atmosfera lá tava bem bacana. Eu não imaginei que ia ter tanto público para um jogo de abertura da LBF como tinha lá no ginásio do Corinthians. E o Corinthians, com um time extremamente experiente, acabou perdendo para um São José, que tem ali um elenco forte também, mas o Corinthians era o favorito e não conseguiu encontrar o jogo. A Tati Pacheco, eu falei com ela depois, ela falou, a gente teve 2 semanas de treino, então a gente ainda tá se conhecendo, ainda não é um time pronto, mas que eles sabem que ela sabe que tem muito para melhorar. O curioso dos primeiros 5 jogos, né, que a gente teve foi que só o Ituano venceu em casa. Os outros todos foram visitantes que conseguiram a vitória. E o Ituano, inclusive, teve ali a Gabi, que foi a cestinha da rodada, a primeira semana, um jogo de 26 pontos, 13 rebotes. Foi o grande destaque assim da semana da LBF. É isso, tem que respeitar, né? Tem que respeitar aí um baita jogo, né? A gente falou da abertura, né? Que a gente teve alguns destaques, né? Bolas de 3 também, que foram um fator ali para o São José matar o jogo, né? A Lau levou o prêmio de MVP da partida, né? Uma coisa que a LBF tem, todo jogo tem ali a sua MVP, né? A gente, só para destacar, ela teve 7 pontos e 8 rebotes, né? Então,
um baita jogo, né? E a gente olha para esses times e é muito legal, né, Igor? A gente vê também começar pegado, né? Porque a real a gente teve jogos pegados, né? A gente teve ali o César Araquara vencendo só por 13 pontos, né? O Santo André começando bem, colocando quase 90, né, contra o Catanduva, né? E já gera aí uma curiosidade, né? Essa semana, tô vendo aqui a tabela, o Sampaio Correia vai estrear, a Unimed Campinas vai estrear em casa contra esse César Araquara que venceu no primeiro jogo. Então, para você, tem alguma expectativa? Tem alguma jogadora ali que de repente você já viu alguma coisa e você está ansioso? Como que foi esses primeiros jogos aí de LBF para você? Ornelas, com certeza de muita disputa, né? Como o Tom falou, né? Mesmo jogando em casa, as equipes tiveram dificuldade. A única equipe que venceu foi o Ituano, né? Venceu o Campinas. Eita. Problemas técnicos aí. Problemas técnicos. Ih, rapaz. Nosso querido Igor ele nos avisou antes de começarmos a gravação que ele estava com pequenos problemas técnicos hoje. Então, vamos esperar ele. Oi. Não, destacar então a estreia do Sampaio Corrêa, né, que é amanhã. Sim. É um dos times aí mais poderosos do basquete feminino brasileiro. Exato. Jogo às 19 horas, vai jogar em casa, lá no Maranhão, então, para quem gosta de acompanhar, é uma boa atração. O Sampaio foi vice-campeão, né, do ano passado, e trouxe ali, se reforçou com a Sassá e a Laís, que são jogadores da seleção brasileira, que estavam no Santo André, trouxe a Kaká. Então o Sampaio também tem um time fortíssimo e vai estrear contra o Sodier, que é lá do Rio, que foi o time que também estreou o César Araquara, que foi o campeão na temporada passada. Então o César mostrou que está muito forte ainda. Vamos ver como que o Sampaio vai se desempenhar contra esse time do Sodier. E é muito importante e muito legal a gente falar também que para você que de repente não conseguiu ver nenhum jogo, não conseguiu ver alguns jogos, né? A LBF, no seu canal do YouTube, está disponibilizando melhores momentos de todas as partidas. Então você pode ir lá no YouTube da LBF, né? A LBF também está tendo transmissão, né, das suas partidas, né? 100% dos jogos transmitidos, assim como o próprio NBB. Né? Então, para você poder conferir, de repente, os melhores momentos desses jogos, é só você no YouTube pesquisar LBF TV e você consegue conferir tudo. Igor, você caiu no momento que a gente estava falando um pouco mais, a gente falou um pouco do Sampaio Correia, né, que vai estrear, que é um time muito bom. O Antônio fala um pouco aí das movimentações que a gente teve na Liga de Basquete Feminino. Para você ter alguma coisa que você ia complementar ali, que a gente pode falar? Bom, ia fazer um gancho com a NBA, né? Aproveitar o nome do programa aí, também já falar do Jumper Cash. Uma das jogadoras que deve vir aí pro Brasil é a Maíra Horford, né? Ela já jogou por várias equipes da LBF, do basquetebol nacional, e ela é irmã do Al Horford, né? Pivô do Boston Celtics, né? Um dos principais jogadores dos últimos anos aí. Hoje é um sexto homem para a equipe Celta, mas já foi All-Star ali pelo Atlanta Hawks, é um grande jogador. E a Maíra, ela chega para o Campinas, né, para o Unimed Campinas a partir de maio. Então a expectativa para ver ela também, né, ver o que ela vai trazer. E quem sabe a gente não possa ter a oportunidade do irmão acompanhar uma partida. Uma visitinha dele, hein? Quem sabe? Dele. Não faz mal, né? Não. Bom, gente, mas é isso. Fizemos todo o estrago que podíamos, né? E, mais uma vez, né, antes da gente encerrar, queria mais uma vez falar da Sportsbet.io. A gente fez a nossa brincadeira aí sobre já ter ali as odds para a gente colocar uma final de Flamengo e Franca na BSLA, mas todos os jogos do NBB você consegue garantir sua odd de NBA e de centenas de esportes que você pode entrar lá e conferir cada vez mais. E lembrando que em todas as nossas transmissões sempre tem promoções que aparecem, códigos que você pode utilizar também, que com certeza ajudam muito a Sportsbet.io a ver todo o trabalho que a gente está fazendo aqui no Jumper Brasil. Para a galera que está acompanhando no YouTube, a gente vai colocar na tela os nossos próximos jogos, das nossas próximas transmissões no Jumper Brasil, para que vocês possam acompanhar também. Como a gente falou, sexta-feira agora a gente tem Brasília e Vasco às 7h30 da noite. Semana que vem, dia 12, temos Bauru e César Franca, um jogão em Bauru. No dia 22, Unifacis e Minas, né? Esse Minas que a gente falou que está vivendo um momento atípico de 3 derrotas seguidas, vai estar jogando seu segundo jogo fora de casa lá no Nordeste contra a Unifacisa. E para fechar o nosso mês, a gente tem Pato Basquete e Corinthians numa quinta-feira às 7h30 lá no Sul. A gente vai ter esse jogo. Lembrando que estamos no YouTube, no Spotify, para você poder conferir, para você dar a sua avaliação, participar com a gente. E também lembrando que quinta-feira tem o Jumpercast, né, que é
o podcast do Jumper Brasil focado na NBA, né, focado aí no melhor basquete do mundo, né, como muitos dizem, lá dos Estados Unidos. Igor, muito obrigado. Nossa segunda edição aí do GanchoCast entrega com sucesso. É isso, sempre um prazer, agradecer a todo mundo aí, geral que vai acompanhar, convidar também para acompanhar o JumperCast e as transmissões do NBB, né? Um projeto novo aí com a sportsbet.io e chamar atenção principalmente para o jogo da terça-feira que vem, né? Franca e Bauru é um dos grandes clássicos do basquetebol nacional, grande expectativa para esse jogo e aí esses próximos 4 aí chama todo mundo para acompanhar. Valeu! É isso, né? Tom, muito obrigado mais uma vez. Semana que vem tem mais. A gente vai falar muito dos jogos que aconteceram. Vamos falar de BSLA, vamos falar de NBB. E semana que vem entramos no modo Jogo das Estrelas do NBB, Tom. Semana que vem tem Jogo das Estrelas. A gente vai falar bastante dos elencos, dos eventos que vão acontecer. Tem muita coisa boa para rolar. E é sempre um prazer estar aqui falando de basquete nacional, tudo que envolve basquete sul-americano. Então, tamo junto e que venham muitos outros. É isso, né? Vitor Linjardi, semana que vem, como eu disse, né, estaremos falando da sua cidade, o Franca, né, que vai estar jogando essa semana, né, pela BCLA, e tomara, né, vamos ser clubistas aqui é Brasil, né, e tomara que a gente esteja falando aí de um Franca já até classificado, de repente, para a semifinal. Com certeza, essa é a minha expectativa, acho que da maioria aqui, que o Franca avance. É um prazer mais uma vez estar com vocês, senhores. Que vem o terceiro episódio na semana que vem, também gravado na segunda-feira. JumperCast na quinta-feira, toda quinta-feira também, então não deixem de acompanhar no YouTube, no Spotify também, assim como a gente. Transmissão do NBB na sexta-feira, então tem muita coisa aí no canal do Jumper Brasil. Não deixe também de acessar o site, tem muita notícia lá de NBB, de NBA. Você falou do Jogo das Estrelas, já começou a venda de ingressos, por exemplo, tem uma notícia lá informando tudo sobre isso, então só acessar aí jumperbrasil.com e satisfação, até semana que vem. É isso, né? E também lembrando que você pode acompanhar o Jumper Brasil nas redes sociais, Twitter, Instagram, Jumper Brasil, você consegue conferir tudo completinho do melhor basquete do mundo. E, é claro, com a equipe do Jumper Brasil Sportsbet, tudo fica melhor. GanchoCast, segunda edição, entregue, senhoras e senhores. Um bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem.